nos abençoe, nos dê sua graça, sua bondade, para que essa palavra possa falar inteiramente ao nosso coração. Irmãos, o título dessa mensagem está ali, Peça, Redenção e Cumprimento. O significado das 4 taças que nós tomamos no cedo de Peça. Eu já ensinei isso a vocês há 2 anos atrás, e eu queria enfatizar, porque alguns pontos aqui de complemento. Eu acho que um tema tão relevante, mas tão espiritual, que eu acho pelo menos a cada um ano sim, um ano não, a gente precisa trazer esse tema para relembrar vocês e vocês terem sempre a certeza no Messias a quem nós depositamos a nossa fé, né? Você vê como que ele, de fato, todas as festividades apontam ao nosso Mashiach. E para ser justo com esse estudo aqui, eu extraí de um estudo feito pelo pastor Tassos Licurgo. Não conheço ele, eu já ouvi na internet, não é um pastor que eu acompanho de forma frequente, não conheço sua teologia, mas relacionado a esse estudo aqui, boa parte do estudo está centrado naquilo que ele transmitiu e eu vou transmitir para vocês, para que vocês tenham uma compreensão dessas 4 taças, tá? Mas um estudo maravilhoso, muito bom, depois posso até compartilhar com vocês o artigo, para que vocês possam ouvi-lo e lê-lo da origem, tá? Mas está ali, Peça, Redenção e Cumprimento, o significado das 4 taças. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, Êxodo 6, para darmos início ao estudo. E deixa eu só fazer uma explicação aqui bem breve, para que os visitantes, os presentes aqui, possam entender o teor do estudo, né? Quando a gente está celebrando a festa de Peça, isso em cada lar judaico, em cada comunidade judaico-messiânica ou não messiânica, né? O principal objetivo da celebração é fazer uma contagem da festa de Peça, contar o que aconteceu no passado. Isso varia de comunidade a comunidade, a forma como você vai transmitir essa contagem, né? Relatar esse fato, esse momento maravilhoso e histórico, mas tem um ponto de referência que é a Haggadah. A Haggadah ela tem ali o Seder, que é a ordem que você começa a contar as 19 etapas do Seder. E o princípio dessas 19 etapas é você fazer a contagem, desde a saída do Egito, desde o momento que Deus chama Moisés lá no Monte Sinai, depois o conduzindo para a terra do Egito, e ali os juízos que Deus trouxe sobre os egípcios e sobre os faraó, a passagem do Mar Vermelho, a libertação. Então a gente vai contando toda essa história, e nós que cremos em Yeshua, em cada um desses pontos a gente vai apontando o nosso Mashiach como ponto de referência, né, da celebração. Mas no princípio, o principal ponto da festividade é fazer a contagem do evento de Peça, da saída dos filhos de Israel do Egito. E dentro dessa narrativa, na tradição judaica, nós tomamos 4 cálices. Cada um desse cálice, cada uma dessa taça, ele representa uma ação divina. E o complemento dessa taça, dessas 4 taças, é o objetivo total da redenção. Então assim, qual que é a ideia judaica que está por trás? Existe uma redenção que Deus deseja trazer ao mundo. O que é redenção, irmãos? É a libertação plena. É você sair eu já ensinei isso a vocês, né? Eu citei também na quarta-feira, Mitzrayim significa limitação. Todos nós hoje não contemplamos o eterno como ele realmente é. Não conseguimos extrair toda a sua essência. Por mais que nós estudemos a Torá, e a Torá é o ponto de revelação, através do Espírito de Deus, de conhecimento do Criador, por mais que a gente venha a ter o conhecimento, existe um aspecto humano que limita o ser humano de compreender Deus na sua essência. Porque se compreendermos, como diz lá o texto em Êxodo, que fala assim, o homem que me vê face a face, o que acontecerá com ele? Morrerá. Qual que é o aspecto de ver face a face? O que quer dizer face a face? Deus tem face, irmãos? Não. O que é face a face? O homem que me conhecer de forma plena, ele morrerá, porque a sua limitação humana o impede de conhecê-lo. Então existe um aspecto humano que nos impede de enxergar a Deus plenamente como ele era. Nem Adão e Eva visualizou a Deus de forma plena. Eu já ensinei isso a vocês. Aonde que Adão e Eva habitavam? No jardim do Éden. O jardim do Éden não é o Éden.
O jardim da sua casa não é a sua casa, é o complemento da sua casa, mas não é a sua casa. Essa expressão jardim do Éden, o que é o Éden? Na tradição judaica, o Éden é o local onde a presença de Deus é plenamente revelada. Então Adão e Eva estavam em algo que antecedia esse Éden, vamos dizer assim, né? Nem Adão e Eva contemplaram plenamente. Tanto que eles não tiveram acesso à árvore da vida. O que significava ter acesso à árvore da vida? Contemplar essa essência divina de forma plena. Então assim, o que quer dizer esse aspecto de redenção completa? Haverá um momento que a humanidade vai estar plena, vai estar liberta dessa limitação, dessa condição humana, de maneira que ela conhecerá o seu Criador como ele verdadeiramente é. Isso quer dizer redenção plena. É esse que é o processo que a peça lá do Egito, a redenção do Egito possibilitou para que a plena possa existir. Ela foi a etapa inicial, mas existe um complemento. E Yeshua também deu um passo fundamental para essa redenção ao morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. Mas ainda existe um complemento. Mesmo Yeshua morrendo pelos nossos pecados, infelizmente ainda cometemos o quê? Erros e falhas. Então existe uma redenção plena que Peça profetiza sobre ela. E é o que nós almejamos. E quando nós falamos das 4 taças, na tradição judaica, é o complemento dessa redenção. Então nós estamos profetizando, eu falei isso na quarta-feira, né? Isso aqui é um ato profético. Nós estamos profetizando que temos esperança numa redenção plena. Onde essa Tserará será má inclinação do ser humano, será totalmente inclinada, não só a sua, mas da humanidade. Ao ponto que até os animais serão transformados. Você vai ver que cita, né? O leopardo habitando junto com a ovelha. Até a essência do animal, que às vezes é de matar para a sobrevivência, ela vai ser modificada. Então, esse mundo vai ter uma transformação, uma redenção plena. É isso que nós almejamos. E as 4 taças, elas falam desse processo. Cada uma dessas 4 taças. E dentro da tradição judaica, para quem nunca viu ou não participou, nós começamos contando, fazendo a santificação, que é a primeira taça, que dá início. Então, a primeira taça, depois nós tomamos a segunda taça, depois nós vamos para a taça da remissão, da redenção, depois nós estamos na taça onde o Eterno nos toma para si, que é a última taça. Né? Então, são 4 taças que tomamos, que é ali o Halel, que é canções de agradecimento, de louvor a Deus pelos seus feitos. Então, para que você entenda, eu quero fazer uma associação a essas 4 taças ao nosso Mashiach Yeshua, que foi isso que o pastor Tassos de Curgo fez. E a base para essas 4 taças está aqui em Êxodo capítulo 6, versos 6 a 7, que diz assim, ó. Êxodo 6, versos 6 e 7, que diz: Portanto, diga ao povo de Israel que eu sou Adonai. Acho que está ali, ó. Deixa eu ver se eu coloquei no slide ali, ó. Está ali, ó. Isso aí, ó. Diga, portanto, ao povo de Israel: eu sou Adonai. Eu o tirarei do trabalho dos egípcios e o libertarei da escravidão deles. Eu te redimirei com o braço estendido e através de castigos ou juízos extraordinários. Eu os levarei para serem o meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que os livrou do trabalho dos egípcios. Cada uma dessas 4 taças que contamos na Haggadah representa cada um desse verbo aqui, ó. Tirarei, libertarei, redimirei e levarei. Então são 4 taças que representam as 4 ações divinas. Esquece do êxodo do Egito e remota isso para você, traga isso para a sua vida. Deus em determinado momento te tirou de um ambiente errado, inóspito, inadequado, imperfeito, e te trouxe para um ambiente dele. Ele te tirou, te resgatou. De certa forma mudou o cenário, mas o princípio é o mesmo. Deus te tirou de algo. E esse tirar de Deus aqui representa uma ação exclusivamente divina. Exclusivamente, está lá ligado à promessa de Gênesis 15, quando Deus passa entre as metades dos animais, que só ali, quando no passado,
quando havia uma promessa entre duas pessoas, uma aliança entre duas pessoas, pegava-se o animal, dividia o animal no meio, matava o animal e passava aqueles que tinham feito o acordo entre os animais, para dizer assim, ó, se porventura um de nós falharmos com essa fala, com essa promessa, que ocorra conosco igual aconteceu com esses animais. Essa era uma tradição da época, né? Quando você olha Gênesis 15, só quem passa é a presença de Deus. Você vai ver que um fogo de Deus passa no meio no meio das partes dos animais que tinham sido mortos por Abraão. O que Deus estava querendo dizer? Ó, quem vai fazer isso sou eu. Você não precisa passar comigo. A promessa é minha. Não vai depender de você. É a ideia da graça, né? Que Deus tira pela sua bondade, pela sua graça. Não depende do nosso mérito. Mas ali depois tem outra opção. Eu vou te libertar. Agora a libertação tem um processo que depende de mim. É lógico que Deus é o agente da libertação, mas sem o seu esforço, sem o seu desejo de sair, meu amado, ser liberto, aqui não existe o caminho. Eu já disse a mim mesmo, eu já disse isso diversas vezes às pessoas que me perguntam sobre dificuldades que têm no passado e que enfrentam isso na vida, que as pessoas tentam justificar as ações presentes com aquilo que sofreu no passado. Falei isso recente para vocês. Eu já disse e vou repetir, aquilo que nós sofremos no passado explica o que nós passamos e sofremos, mas não justifica o seu pecado. Justificar o seu pecado permanecendo nele não é bíblico, explica a sua dificuldade, explica a minha dificuldade, mas não justifica. Porque você pode ter a desculpa de chegar para Deus e falar assim, Deus, aconteceu isso comigo no passado. Entendo, Deus vai falar assim, entendo a sua má inclinação, entendo a sua imperfeição, mas não justifica, porque você tem os meios pelos quais você necessita para sair dela. Basta que você queira, ali tem um ato de libertação, vai ter momentos que você vai falhar, mas permaneça, persista, continue, não desista. Então grave isso, aquilo que nós sofremos no passado explica, mas não justifica. Não justifica. E não pense que o seu é diferente do meu, porque eu também tenho coisas do passado que eu falo assim, eu sei que se eu não tivesse cometido aquilo no passado, hoje eu não sofreria isso. Isso é evidente. Você acha que um dependente químico, se ele não tivesse envolvido com a droga, ele não teria menos dificuldade com a droga? Hoje é evidente. Eu já falei, pode colocar uma carreira aqui de cocaína. Para mim, eu vou chegar e vou fazer isso aqui, ó. Nunca vivenciei, mas faz com alguém que já experimentou aquilo. Deve ter algum prazer por trás. É evidente que tem. Libera dopamina, então prazer o tempo todo. Então aquilo que você experimenta, por isso que eu falo com jovens aqui e adolescentes, cuidado com a vida. Porque no momento que você come do fruto, meu amado, aquilo passa do seu interior e a Serrará se torna ainda mais forte. Então tem coisas que nós vivemos no passado que sim explicam o que sofremos no presente, mas não justifica. Então ali tem a etapa de ser liberto. Tem a etapa da remissão. Qual a diferença de ser liberto e ser remissão? Vai ter momentos que mesmo com o meu maior esforço ali de ser liberto, tem ainda a característica do Francisco, tem a influência desse mundo, tem as nossas imperfeições, como diz João. Se dissermos que não temos pecado, somos o quê? Mentirosos. E aí vem a remissão que diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão o quê? Em Cristo Jesus, mas que se esforçam, que lutam, que querem ser libertos. Não há condenação. Porque as pessoas podem olhar, a Flavinha vai olhar para o Francisco, acredito que não, mas vai falar assim, meu marido vai ser salvo. Não era aquela hora, não, eu entendo porque meu marido vai ser salvo. Eu falei, mas Francisco tem imperfeição. Sei que não é o pensamento dela, tá, meu amado? Mas estou mostrando que é melhor falar o exemplo da minha pessoa do que de vocês. Francisco vai ser salvo com a sua imperfeição? Ele vai, se ele estiver persistindo, lutando, trabalhando, labutando, servindo a Deus, errando, pedindo perdão, fazendo techuvá, vai. Que você pode olhar a imperfeição e falar assim, não merece. Quem diz que não merece? Se é o eterno que justifica o ser humano, é ele que é o dono da salvação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Yeshua, Cristo Jesus. E eu levarei como seu povo. Aqui é como se estivesse complementando aquela... Eu sempre lembro daquela passagem aqui de Salmo 118, que você adentra nos portões dos justos.
É Deus te recebendo, levantando o seu cetro. Eu te recebo. Igual fez o rei para Esté. Eu te recebo, vem aqui. Como diz lá no final da bênção arônica que nós recebemos, né? Te darei a minha paz. Então é o complemento da salvação. São as 4 taças que expressam a redenção. Refere-se às expressões do discurso de Deus a Moisés, nas quais Deus promete redimir os israelitas da escravidão do Egito. Deus usa 4 frases para descrever o processo: tirarei, libertarei, redimirei e te levarei. É o processo da redenção plena. A redenção é um processo e os cálices simbolizam a etapa de cada um desse processo. Como diz Davi lá no Salmo 116, né? Que darei eu ao Eterno pelos benefícios que Ele tem me feito? O cálice da salvação eu alcançarei, e o nome do Eterno é cálice, tá? É o cálice da salvação. O copo da salvação também, o sentido é mesmo, coutos, né? É a expressão para traduzir cálice ou copo. O cálice de vinho, na Bíblia, sempre foi uma faca de 2 gumes. Ele é a alegria, o vinho simboliza alegria para os justos e simboliza juízo para os injustos. Diversas expressões você vai ver, tanto na Torá, na Brida Hadashá, quanto nos profetas, falando sobre o juízo de Deus com o cálice da sua ira. Já viu falando isso? Cálice da sua ira. Então, representa alegria para o justo e juízo para os ímpios. Agora nós vamos aprender aqui, sobre esse 4 cálices presente no Seder de Yeshua, associado à sua crucificação. Então, eu quero trazer esses 4 taças que há milênios, tá? São ensinados e transmitidos no Seder de Pêssar e fazer uma associação deles aqui no Seder que Yeshua celebrou com os seus discípulos como o último ato da sua presença aqui na terra. Então vamos lá. Nos evangelhos de Marcos e Mateus, e aqui eu já estou lendo aquilo que o pastor Tassos escreveu, percebemos a citação direta de apenas um cálice, e indiretamente dos 3 cálices. Entretanto, no livro de Lucas, encontramos pelo menos 2 cálices sendo citados no Seder, citado de forma clara, pelo menos 2. E em todo o evento até a crucificação, encontramos os 4 cálices citados na narrativa. Então você vai ver aqui que no livro de Lucas, os 4 cálices, eles são citados na narrativa de Pêssar, nos últimos momentos de Yeshua com seus discípulos. Vai comigo em Lucas capítulo 22. Ali, acompanha aqui no slide que vai ser melhor. Vai ser melhor você acompanhar pelo slide do que pela sua Bíblia. Diz assim, eu quero mostrar ali as citações, tá? Não quer dizer que essas 4 citações estão na ordem correta, mas eu quero te mostrar que ele cita ali 4 cálices. Então vamos encontrá-los ali, Diz assim, Lucas 22, verso 13. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Verso 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 discípulos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo, que não comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha isso aqui, super importante, hein? O que ele está dizendo que não comereis? Você acha que os discípulos não comeram Páscoa nos anos seguintes? Com ele não comerão, com ele presente, não comerão mais até que se cumpra no reino de Deus. É isso que ele está falando. E tomando o cálice, então a primeira citação, e tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomai e reparti entre vós. Então o primeiro cálice ele fala, tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, aqui é a segunda citação, então ele já está falando de um outro vinho que vai tomar, aqui ele já está falando do futuro, que não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então tem um outro cálice citado aqui, que ele está falando, esse cálice vocês não vão beber agora, vocês vão beber no futuro, quando vier o reino de Deus. Segunda citação.
E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Aqui, ó. Semelhante tomou o cálice, terceira citação de um cálice. Depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Terceira citação. Lá no verso 37 em diante diz: Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mais uma vez um cálice. Quarta citação. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. A grande pergunta, né? Por que Yeshua ora? Ele poderia: Pai, passa de mim essa missão. Passa de mim essa obra, passe de mim esse sofrimento, passe de mim essa agonia, passe de mim o que eu estou para sofrer. Não, mas ele fala: passe de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, 4 taças aqui citadas no seda que Yeshua celebrou com seus discípulos. Agora vamos entender as ordens desse cálice de Yeshua e a conexão com o que está descrito dentro da tradição judaica, que tem referência a Êxodo capítulo 6, que nós lemos. Lembra? Tirarei, libertarei, redimirei e vos levarei, vos tomarei, tá? Vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. Isso que é Deus nos tomar, tá? Em Lucas capítulo 22... no verso 17 e 20, agora abra assim a sua Bíblia. Abra lá. Lucas 22. Diz assim, ó, verso 17. Não é 17 a 20 não, tá? 17 e 20. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai-o, repartiu entre vós. Verso 20, então o primeiro cálice, né? Semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Os primeiros 2 cálices de Yeshua estão associados com as 2 primeiras promessas de Êxodo 6, 7, que quer dizer: tirarei e vos libertarei. A primeira promessa é o quê? Eu vos tirarei do trabalho imposto pelos egípcios. Irmãos, é aqui que eu quero que você entenda. Ó. Quando Paulo fala que as festividades são sombras de coisas futuras e a realidade está em Yeshua, você lembra? Essa expressão em hebraico, sombra de coisa futura, nunca pode ser visto como algo pejorativo ou negativo. Nunca pode ser visto, você não encontra isso, porque o cristianismo entende essa expressão, que as festividades são sombras de coisas futuras, que a realidade está em Yeshua, como se elas tivessem sido passadas, que elas não precisam ser olhadas com cuidado e com toda a devoção e amor. No judaísmo e nas escrituras, sempre que fala de sombra de algo futuro, é um benefício, é algo bom, é algo maravilhoso. Quando Moisés estava construindo um tabernáculo, o que Deus disse a ele? Ó, faça esse tabernáculo conforme o modelo que eu te mostrei. Eles viram Moisés viu um tabernáculo no mundo espiritual. Esse tabernáculo físico era o que do mundo espiritual? Uma sombra, uma conexão. Ele é sombra, ele é a realidade? Não, mas ele aponta a realidade futura. Você entende isso? Quando a gente vai para Jerusalém, o que é Jerusalém? Cidade do grande rei. Existe uma Jerusalém que está onde? Nos céus. Você lê isso em Apocalipse, você lê isso em Isaías. Uma Jerusalém espiritual. A física aqui, eu vou ignorá-la, deixar para trás? Não. É o lugar onde estão os tronos divinos, os seus princípios, a sua palavra, de onde veio o Mashiach. A sua espiritualidade está lá. Os olhos do Senhor estão eternamente sobre ela.
Mas ela é o quê? Sombra de algo futuro. Então ela aponta sempre algo maravilhoso, nunca a sombra é algo ruim. Então Paulo não está dizendo, olha, as festividades eram sombra. Não, ele fala, as festas são sombras de coisas futuras. Se são sombras, por isso que Paulo fala em Coríntios, celebre Pêssah. Ele manda celebrar Pêssah. Por isso que eu falo, irmãos, ou você tenta adequar as palavras corretas de Paulo, ou você fica achando que Paulo era bipolar. Que uma hora o cara nega a festa, outra hora ele manda celebrar, não faz sentido. Eu acho que a comunidade de Corinto deve falar assim, mas esse cara é doido. Ele não mandou celebrar? Ele não mandou eu tirar os pães asmos, que simboliza tirar os asmos, o fermento da maldade e da melícia, e celebrar com os asmos da sinceridade, fazendo alusão à retirada do fermento das casas? Ele diz, celebre Pêssah. Celebre. Então fica estranho, né? Porque eu fico imaginando se Paulo, se viesse a comunidade de Corinto agora olhando e falando assim, mas vem cá, não era para eu celebrar? Então, meu amado, o que quer dizer quando Paulo fala que as festas são sombra da realidade? As festas são sombra e a realidade está em Yeshua. É que Ele é a realidade desse mundo espiritual. Quando é a mesma coisa que eu dissesse assim, ó, Jerusalém física é a sombra, a realidade é a Jerusalém espiritual. A mesma coisa se eu dissesse, ó, o Mishkan, o templo construído por Moisés, é a sombra, a realidade é do mundo espiritual. É isso que ele está dizendo. Festas são sombras, a realidade está em Yeshua. Te pergunto, você conhece Yeshua plenamente? Gostaríamos de conhecer, mas Paulo diz, deseje conhecê-lo como ele realmente é. Nenhum de nós conhecemos como ele realmente é. Nenhum dos discípulos conheceram como ele realmente é, até o dia da sua morte. Teve um momento, depois de tantos anos que Yeshua com ele, que Yeshua para o mar, para o vento. Eles falam, quem é esse? Que até o mar e os ventos o obedecem. Quem é esse? Eu conto a história de Yohanan, de João, lá em Apocalipse, tendo a visão, né? Que Deus estava pedindo para que abrisse os selos dos livros. João fala assim, ixi, não tem ninguém digno. E começou João a chorar. Chorar de forma copiosa. Ninguém é digno de abrir. Apareceu Abraão, apareceu Moisés na visão dele. Deve ter tido todo mundo, ninguém era digno. Apareceu Elias, Jeremias, Isaías. O mais santo que você quiser colocar. Nenhum foi digno. Aí chega um anjo e fala, calma. Calma, aquele que morreu e que se ressuscitou, que está à destra de Deus, esse é digno de abrir. Meu amado, nós não conhecemos Yeshua como ele realmente é. Então, se você não conhece, a festividade vai te apontar ele sempre. E é uma realidade ou não, cada vez que nós celebramos uma festividade, parece que Yeshua fica mais claro e mais latente para nós. É uma verdade ou não é? Então, todas as vezes que nós celebramos, seja Shabat, seja as festividades, a gente vai encontrando a personalidade, a essência, o caráter do nosso Mashiach presente nelas. E aqui, ó, perceba que o primeiro ato, eu vos tirarei, vem desse conceito. E Yeshua está trazendo esse princípio. Ele veio nos tirar de quem? De Faraó, do Egito, do pecado, meu amado. Se você ainda não saiu, se eu ainda tenho as minhas imperfeições, creia que nós temos um Messias poderoso para nos libertar. Sem mim, nada, repita, sem mim, nada podereis fazer. Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. Esse versículo é muito conectado com Pêssah, tá? Muito. Tome sobre vós o meu jugo. Israel estava sobre o jugo de quem? De Faraó. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Yeshua libertou no passado, liberta no presente e libertará no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No segundo cálice, Yeshua celebra a libertação da escravidão.
é, portanto, a celebração de uma nova aliança. Irmãos, olha só, fica claro isso aqui para nós, tá? Primeiro ato, tirar do pecado. O que Yeshua nos ensinou? Não foram vós que me escolheste, mas eu escolhi a... Então, antes de passar na sua cabecinha, de aceitar o Senhor na sua vida, de tocar no teu coração, de te dar uma visão, de te dar um sonho, de falar de uma forma muito introspectiva contigo, Ele pensou antes de você. Ele se moveu antes de você. Ele agiu antes de você. No mundo cristão isso é muito presente. Levanta a mão e aceita o Senhor. Quando você estava ali com a dúvida de levantar seu braço, Ele já estava lá, ó, com um gancho puxando seu braço para cima. Antes de você, Yeshua te escolheu primeiro. Antes de Israel sair do Egito, já tinha o plano de Deus de libertar do Egito. Todo o plano já estava na mente divina. No segundo cálice, Yeshua celebra a libertação da escravidão. O que é mais fácil? Sair fisicamente do Egito ou sair espiritualmente dele? O que é mais fácil? Se mais fácil é sair espiritualmente, então eu falei, glória a Deus. É muito mais fácil eu sair espiritualmente de um lugar. É muito mais fácil eu sair fisicamente de uma casa de prostituição do que minha mente sair dela. É muito mais fácil eu sair de um local de corrupção do que minha mente sair dela. É muito mais fácil eu sair de um ambiente de drogas ilícitas do que minha mente sair dela. Você entende? Então, o que é mais fácil? Sair fisicamente ou sair espiritualmente? Sair fisicamente é mais fácil, porque não dependeu só da sua escolha. Foi Deus que foi lá e agiu e te tirou. O que é mais fácil? Você aceitar Jesus ou você abandonar seus pecados? Mais fácil é aceitar Jesus. E tem gente que se cansa de fazer isso. Né? Mês a mês, aceita o Senhor na sua vida. Você já aceitou, meu amado, na primeira vez. A segunda parte aqui é você e Ele. Principalmente Ele agindo na sua vida e você aceitando. Não desista. Não tem nenhum perfeitão aqui não. Nenhum santão. O Orochi também tem suas dificuldades. Tem ainda coisa para ser liberto. Mas eu estou aqui lutando. Como você deve estar. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim, não é digno do reino. Então não abandone, continue firme. As pessoas vão me julgar, problema é delas. Aprenda a não comprar aquilo que não te pertence. Jesus era chamado de beberrão, sentada com os pecadores. Você acha que Yeshua dava importância com isso? Vocês estão igual Isaac e João, que chama um de bobo, o outro começa a chorar, chama o outro de chato, começa a chorar. E é difícil ensinar com essas crianças. Você é chato? Você é bobo? Não, então não dê importância. Para uma criança é compreensível, né, meu amado? Mas para nós, se te chamar de pecador, eu falei, eu sou mesmo. Você está certo, não está errado em nada. Sou pecador, mas é aqui que eu vou sentar, até para eu deixar de ser. Porque lá eu vou continuar sendo. Aqui uma hora, quem sabe, cai a minha ficha e a minha cara. É ideia, meu amado. Não se importe o que as pessoas vão te julgar ou não. Tenha coragem, hombridade. Seja uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa não é aquela que é perfeita sempre, mas aquela que persiste. Eu disse isso lá para minha família. Chamaram para falar da minha avó completando 90 anos, né? Minha avó maravilhosa. Cara, quando eu olho a história do meu avô e da minha avó, tiveram erros deles na história. 8 filhos, 20 netos, quase 30 bisnetos. Estava lá todo mundo reunido em torno da minha avó. E eu contando essa história, eu falei assim, engraçado, né? Abraão foi o pai da fé, mas não foi a partir dele que Deus estabeleceu os cabeças das tribos de Israel. Porque Abraão teve Isaac e teve Ismael. Isaac seguiu, Ismael se desviou, foi para outro caminho. Isaac teve Jacó e Esaú. Jacó seguiu, Esaú tomou outro caminho. Abraão teve outros filhos, tá, irmãos? Estou falando aqui dos principais. Né? E Isaac não, Isaac eu acho que Isaac só, Jacó e Esaú. Jacó teve todos os seus filhos nos seus caminhos. Esse foi o grande mérito de Jacó. Todos os seus filhos seguiram o seu caminho. Todos. Tanto que eles foram chamados para encabeçar a família, os filhos de Israel, as tribos de Israel. Mas que família doidinha. Os irmãos vendem o mais novo para o Egito, por ciúme. Aí depois conta para um senhor de idade que o filho morreu por um acidente, um animal que tinha matado.
faz o pai ficar no sofrimento danado durante muito tempo. O filho mais velho, que é Roube, deita com uma das concubinas do pai. Olha que loucura! Deita com uma das concubinas do pai. 2 dos seus filhos, Levi e Simeão, matam todos os homens de uma cidade, de maneira que Jacó não concorda com esse ato, e os repreende e os amaldiçoa. Não é amaldiçoa, mas deixa de abençoá-los em certos aspectos, lá no final da vida, por causa dessa ação. E é essa família que Deus, toda doidinha, toda cheia de imperfeição, que Deus escolhe para ser os cabeças da tribo de Israel. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus não trabalha só com a perfeição. Deus trabalha também com os imperfeitos. Mas esses imperfeitos moldam o seu caráter de maneira que se tornam o quê? Justos perante Deus, nas suas limitações. Não imagine que todos os filhos de Jacó chegaram ao patamar de José, porque não chegaram. Não chegaram. Mas cada um recebeu o mérito de estar no mundo vindouro, tanto que encabeçaram as tribos de Israel. Vocês entendem isso, irmãos? Por isso que eu falo, Deus tem um modelo da perfeição. Tem sim, mas Deus também trabalha com os imperfeitos, mas imperfeitos que querem mudar o seu caráter. No segundo cálice, Yeshua celebra a libertação da escravidão do pecado. É, portanto, a celebração de uma nova aliança, por meio da qual deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser livres. João, capítulo 8, diz assim, verso 31, João 8, 31, Yeshua disse: pois aos judeus que criam nele, aos que criam nele, não os que não criam, aos que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Faço uma pergunta, não eram? Não eram, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha, é uma pergunta a se fazer, será que eles não eram? Possivelmente estavam num patamar ainda onde Yeshua via neles uma característica ainda não de discípulos. Você entende? Isso aqui ele não estava falando só para os 12, tá? Tinha mais pessoas ali no meio. Continua. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não conheciam? Não sabia da verdade plena ainda, de maneira que precisavam ser libertos? Precisava ser liberto. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão. Não foram os que não criam, tá? Os que criam. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como tu nos disseste, sereis libertos? Respondeu Yeshua: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertará, verdadeiramente sereis libertos. Volta ao início que eu li para vocês. Era de pessoas que criam nele. Fala, Miriam. Orar e perguntar, né? E olha que Yeshua tinha um dom não, porque Yeshua é Deus, é a manifestação de Deus viva, né? Yeshua conhecia o coração de cada um, mas ele vai orar. Por isso que Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu, pelaquilo que vivenciou. Agora nós vamos então, o primeiro cálice, eu vos tirarei. Segundo, eu vos libertarei. Terceiro, vamos para o terceiro cálice. E aqui eu acho assim uma revelação que o pastor teve fantástica. Lucas 22, verso 39 diz assim, e saindo foi como... Abra sua Bíblia, deixa eu ver se está ali. Tá, olha lá, vamos ler daqui, E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Então aqui ele estava celebrando Pêssah, ele terminou cedo, ele foi para o monte orar, porque ia acontecer a sua prisão e depois sua crucificação. E saindo como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Verso 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, quem tivesse ouvindo essa oração, certamente ia falar assim: por que ele está falando de cálice? Alguma conexão tem com Pêssah.
Eu disse a vocês, Yeshua poderia ter dito, Pai, passe de mim esse sofrimento, passe de mim essa agonia, passe de mim essa missão, mas ele fala, passe de mim esse cálice. O que Yeshua está para ser livre? Por que ele pede, passa de mim? O que ele quer ser livre? Do quê? Né? É uma pergunta que a gente precisa... Deixa eu ver se eu estou passando aqui, ó. Isso mesmo. O que ele está para ser livre? Da sua crucificação. Aí, ó, por que Yeshua usa a expressão cálice para falar do seu sofrimento? Porque esse cálice, deixa eu ver se tem a resposta ali, ó. Tem. Porque esse cálice está associado com a terceira promessa de Êxodo 6:7, que diz: eu os redimirei com braço forte, com poderosos atos de juízo. Então lembra lá, primeiro ato, tirar, segundo, libertar, e o terceiro agora, redimir. O que é remissão, irmãos? Imagine o que é remissão. Tenta dar uma resposta. Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Você imagina o que é redimir? Está associado com perdão. Conserto? Também. Mas a remissão, presta atenção, ó. O fato de Deus te libertar não quer dizer que você está livre das suas más inclinações. Você concorda comigo? Você lembra que eu falei lá que nenhuma condenação está para quem está em Cristo Jesus? Quer dizer que mesmo com as suas imperfeições, Deus te redime, Ele te justifica, Ele te considera como perfeito, porque não é a sua perfeição que Ele enxerga, mas Ele enxerga a perfeição do Messias. Por isso que nenhuma condenação está naqueles que estão em Cristo Jesus. Ele perfeito em você, você se torna perfeito. Você sem Ele, você continua sendo imperfeito. Então não é que Deus passa a mão à sua imperfeição. Na perfeição do Mashiach, e você estando nele, você está redimido. Mesmo com os seus atos falhos. Eu contei essa história com a parábola que Shula, não sei se foi Shula, ouvindo ou lendo um livro, que conta lá, né, de uma corrida que a premiação era chegar no topo. Sei lá, 50 andares. Era chegar no topo e ganhavam a premiação. E cada um tinha que subir uma vez. Aí foi subindo o outro e desistiu. Subiu um, foi até o 10º, o outro foi até o 15º, o outro foi até o 20º. Chegou uma pessoa que chegou lá no 25º, ele abriu a janela e ficou todo feliz. E era 50 andares, né? Todo feliz. Aí o pessoal aqui embaixo falou assim, mas por que ele está feliz? A premiação é chegar no 50º andar. Ele chegou no 25º e está todo feliz. Porque no 25º havia um elevador que disse, se você chegou até aqui, pois bem, suba que você chegará no 50º andar. É a mesma ideia, meu amado. Se esforce ao máximo. Esse máximo pode ser que você vai chegar só ao 25º andar. Mas tem o elevador Yeshua HaMashiach que te leva até o 50º andar. E ele é a premiação. Faça o seu esforço. Pode ser que esse elevador está no 10º, ou está no 15º, mas faça o seu esforço. Redimir é isso. Deus olha o seu esforço, olha a sua luta, olha a sua labuta, e mesmo Ele percebendo as imperfeições que está em você, Ele considera o sacrifício que veste no altar eternamente por mim e por você. E Yeshua não morreu há 2000 anos atrás, ali foi fisicamente, mas a Brida Hadashah diz que Ele morreu desde a fundação do mundo. Esse sangue está vertendo no altar diariamente por mim e por você, desde o início da criação, ou antes mesmo da criação. Então aqui, meu amado, o terceiro cálice está associado com a remissão. Ele será feito através do braço do Senhor. Olha que interessante, olha o que diz ali, ó. Eu os redimirei com braço forte. Não é isso? Braço forte. Olha que interessante, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O terceiro cálice está associado com a remissão, e ele será feito através do braço. Tem uma interrogação lá, ó. A palavra utilizada por algumas versões, que essa expressão braço forte, né?
que está traduzido ali, braço forte, é zeroa netuiar. Zeroa quer dizer braço, netuiar, eu vou explicar aqui a vocês. Ó. Olha ali, ó. A palavra utilizada por algumas versões como forte, deriva do hebraico natar. Forte não é a melhor tradução para natar, e sim estendido ou esticado. Tanto que tem algumas traduções aí que você vai encontrar, que ela está, braço estendido. A sua está estendido. Essa é a melhor tradução literal para o português, tá? A melhor tradução seria, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos livrei debaixo das cargas do Egito, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com o braço estendido e com grandes juízos. Então a melhor tradução é braço estendido. Isso é tão uma realidade, que abra sua Bíblia em Deuteronômio 4:34. Abre lá. A palavra em Devarim 4:34 é a mesma. Zeroa netuiar. Pode ler, Paulo. Se tiver com o microfone aí, deixa eu pegar o microfone. Tenta ser vocês aí um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Senão o Rocha vai passar 10 minutos, eu vou colocar a culpa em vocês. Tô brincando. 4:34? É. Deixa eu não? Deuteronômio 4:34. Ou, se um Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo com provas... Tenta o microfone mais perto da sua boca. Com provas, sinais, milagres e combate, com mão forte e braço estendido, Ó, tá vendo? com grandes terrores, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Tá bom? Tá vendo? Ó, aqui a tradução já colocou braço estendido. Lá em Devarim, capítulo 5, verso 15. Olha o que diz o verso 15. Ó. Diz assim, ó. É porque aqui os versículos são diferentes, né? Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e Adonai, seu Deus, o tirou com braço forte e braço estendido. De novo. Devarim, capítulo 26. Ó, 26. Verso 8. Adonai nos tirou do Egito com braço forte e braço estendido. Essa expressão, zeroa, braço. Tanto que a gente tem um zeroa, que fica lá, simbolizando o braço forte do Senhor. Natar, netuiar, quer dizer estendido, esticado, braço esticado. Então vamos lá. Perceba, o primeiro ato é tirar, o segundo é libertar, e o terceiro redimir, e o texto fala com o braço estendido. A expressão zeroa netuiar está ligado com redenção, juízo e intervenção direta de Deus. Direta de Deus. Se existe alguma figura, você acha que existe alguma figura no Taná, nos profetas, que representa o braço do Senhor? Tem alguma figura no Taná que representa o braço do Senhor? Tenta imaginar, qual que é o capítulo mais messiânico dentro dos profetas? Vai, chutem. Isaías, qual o capítulo? Mais messiânico? 53. O capítulo 53 é, sem sombra de dúvida, o capítulo mais messiânico em toda a palavra bíblica. Em toda a palavra bíblica. E você lembra, irmão, já ensinei a vocês, por que o judeu considera os profetas também como Torá? Porque as profecias, os profetas, trouxeram mais clareza aquilo que a Torá profetizava. Por que nós precisamos considerar a Brit Hadashah como Torá? Porque é a Brit Hadashah que nos trouxe mais clareza do nosso Mashiach. É através dela que nós compreendemos o nosso Messias como hoje compreendemos. Se tornou mais palpável a figura do Mashiach do que para o profeta Isaías na sua época. Qual o privilégio que você tem? Não sei se você conheceu Yeshua tanto quanto Isaías, mas estou querendo dizer que de forma escrita Yeshua é muito mais claro do que, o Messias é muito mais claro do que era na época dele, do que era na época de Moisés.
Então, quando você vai ver na revelação da palavra do tempo, ao longo do tempo, você está vendo o cumprimento da Torá. Por isso que eu falo, não menospreze a Brit Hadashah. Ela é o poder de Deus para os homens. Vai lá em Isaías 53. Será que aqui está expressando a ideia do braço do Senhor na figura de alguém? Vamos ver. Isaías 53. Só o versículo 1 e 2 já te responde. Olha aqui, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Zerou a Adonai. A mesma coisa. Zerou a Adonai. Aí ele começa. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. O braço forte, sabe por quê que conecta Isaías ao Messias, essa expressão braço do Senhor? Porque o braço representa o quê? Ação. Ação. Com a mente você planeja, mas o ato você executa. Ali era Deus executando a remissão, não somente para os filhos de Israel, mas para toda a humanidade. Nessa expressão, braço estendido, toda a humanidade é abençoada com esse ato, esse agir, esse braço do Senhor agindo. E ali diz assim, ó, presta atenção comigo, ó. No judaísmo, a expressão o braço não é separado de Deus, mas é como Deus se revela agindo no mundo. Por isso na Hagadá, você lembra que na Hagadá a gente fala assim, não foi Deus, não foi o anjo, não foi o mensageiro, mas foi Deus que agiu? É porque foi o braço do Senhor que desceu agindo. Perceba a conexão. O terceiro cálice, onde Yeshua associa a sua crucificação, feita através do seu braço estendido no madeiro, é o mesmo cálice onde a tradição judaica associa com a terceira promessa de remissão que diz: eu os redimirei, com o braço estendido e com poderosos atos de justiça. Lá, há quase 4.000 anos atrás, 3.000 anos e pouco, Moisés, ao receber a Torá, ele recebe a revelação, antes de receber a Torá ainda, que era Êxodo 6, ele recebe a revelação que no futuro, ele ia estender, com o braço estendido, a sua remissão. E foi através da cruz, com o braço estendido, que Yeshua trouxe a remissão, não só ao povo de Israel, mas a toda a humanidade. Profetizado na Torá. Profetizado na Torá. Vamos ler esse texto? Olha lá. João 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado em Yeshua, braço estendido, tomaram as suas vestes e fizeram em 4 partes. Eu sempre falo, né, irmão? A gente fica lendo essas coisas na Brit Hadashah, acha que é filho de chocadeira, coincidência. Não é coincidência. 4 vestes, lembrando também, 4 taças, tudo associado ali. Por que repartir em 4 vestes? E por que também João tinha preocupação de colocar que eram 4 partes? Já estava associado com os 4 cálices, celebrando Pêssah ali. Então 4 partes. Para cada soldado uma parte e também uma túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram por si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Depois, sabendo Yeshua que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Deixa eu te perguntar, onde está na escritura que diz que o Messias teria sede? Aonde está? Lugar nenhum. Lugar nenhum está dito que teria sede. Olha o que ele está dizendo: para que cumprisse a escritura, ele precisava ter sede, porque ele precisava beber alguma coisa. Alguma coisa era necessário beber. Então, o que a escritura está querendo se cumprir ali agora? Vamos ver. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. O que é vinagre, meu amado? O que é vinagre? Você sabe a etimologia da palavra vinagre? Vem da palavra vinho azedo.
vinho azedo. Aquele vinho que estava sendo tomado, o terceiro da remissão, que foi tomado com o sofrimento do Messias, com a sua morte, para que eu e você tenhamos vida. E ele não poderia ser o vinho maravilhoso, o melhor do vinho, com alegria, porque ele veio com sofrimento, com agonia, de maneira que Yeshua teve que pedir ao Pai que passasse dele esse cálice. Então tinha que ser um vinho azedo, porque ele estava debaixo do meu e do seu pecado, é por isso que esse cálice está sendo tomado. Porque se não houvesse o pecado, a necessidade dele não haveria. E ali disse, vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-se no isopo, lá chegaram à boca e ele bebeu. E quando Yeshua tomou o vinho azedo, ele disse, está consumado. Se cumpriu a palavra. O terceiro cálice da remissão, que foi salvo com o braço estendido, foi tomado. Se cumpriu conforme está descrito lá em Êxodo 6 perfeitamente. O braço estendido, meu amado, foi derramado por mim e por você. E Yeshua sofreu esse terceiro cálice por amor a mim e a você. Como exemplo de como devemos fazer, porque é isso que determina um homem. Um homem aqui, eu não estou excluindo as mulheres com o seu caráter, um ser humano correto. Porque o verdadeiro homem é aquilo que faz, aquilo que o corpo não quer fazer. Yeshua não queria com o seu corpo ir para a cruz, mas ele se submete à vontade divina, como um verdadeiro servo deve fazer. E isso foi tão agradável ao Senhor, como diz Isaías 53, que muitos receberam a bênção devido ao seu ato da remissão. Está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O que consumou? O que diz a Escritura? Que ele tinha que morrer com o braço estendido e tomar o cálice, o terceiro cálice da remissão. Baruch Hashem. Então vamos lá, o quarto cálice para findar. Para pensarmos sobre o quarto cálice, vamos nos lembrar da quarta promessa associada a ele. O que Yeshua disse? O que diz o que diz o texto lá em Êxodo 6:7? Eu os levarei como meu povo e serei o vosso Deus, vos levarei. Isso aqui, irmão, se você perceber essa expressão no hebraico, ela está no futuro. Eu vos levarei. A tradução em português também apresenta essa ideia. Eu vos levarei. Mas os filhos de Israel já tinham saído do Egito. Por que Deus estava dizendo, eu os levarei, e serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus? Já não era o povo do Senhor? Era ou não era? Era. Deus já não era o Deus deles? Era. Mas aqui é uma redenção futura, plena. Eu vos levarei, serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo, é o que diz Apocalipse. Então, o quarto cálice está associado com essa redenção plena. Lembremos que Yeshua havia dito aos discípulos que só voltaria ao cedo de Pêssar quando viesse aonde? O reino de Deus. Então, esse quarto cálice só aconteceria quando viesse o reino de Deus. Pois eu vos digo, não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Pois eu vos digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Yeshua diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Meu amado, tem um cálice que você vai beber à mesa junto com Abraão, junto com Jacó, junto com Moisés, junto com Isaías. Eu sei que essa mesa vai ser grande demais. Eu não sei te dizer que aspecto ela terá. Eu não sei te dizer quantas pessoas estarão lá. Eu só sei te dizer que será em Jerusalém. Eu só sei te dizer que o que vai estar pagando a conta, não diz quando você senta na cabeceira lá, você que paga a conta.
O que vai estar pagando a conta é o nosso grande rei, Messias, Yeshua HaMashiach. E eu quero participar desse ceder para comer a 4ª taça. Mesmo que eu seja o cachorrinho que vai comer das migalhas que vai cair da mesa dos meus senhores, mas eu vou ficar muito feliz de estar ali participando como qualquer coisa. Mas eu tenho certeza que o sangue do Messias, no meu e no teu coração, fará que nós sejamos participantes como os grandes homens da Bíblia e mulheres da Bíblia. E você, meu amado, creia nisso, participe comigo, participe com ele, vamos cear com o nosso Messias, vamos desejar. Então todas as vezes que a gente celebra essas 4 taças, é uma profecia: Senhor, tem uma taça aqui que eu vou beber contigo, eu vou comer a seudate do Mashiach juntamente com ele. Por isso que ele diz, não comereis mais até que venha o reino. Você creia? Você crê? Você crê que você ceará com o seu Messias? Baruch Hashem, fique de pé, que o Eterno os abençoe. Esse mérito aqui do estudo é totalmente do pastor Tassos, tá? Que Deus o abençoe por essa revelação que ele teve. Eu só transmiti aqui a vocês novamente, que eu acho que é um tema muito relevante, né? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai verishmereha Yaeha Adonai panaveleha vihuneka Isa Adonai panaveleha veasem leha shalom. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Shabbat Shalom para todos e que o Eterno os abençoe.